Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito e Resposta, episódio 129. A gente está recebendo aqui em loco Isabel Lustosa, que eu já vou apresentar para vocês. E eu queria aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, a Lopt, Eficiência para Advogados e Redução de Custo, Casa das Cuecas, a marca líder em conforto no Brasil, Yoga Hi Haipoke, a dupla, que é um dos players líderes de food service aqui em São Paulo. Obrigado aos nossos patrocinadores, mas em especial Isabel Lustosa, nossa convidada, um dos maiores nomes de energia do Brasil, se não o maior. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui, Renato. Muito bem. A gente começa o podcast Direito e Resposta sempre com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é muito bem estruturada, né? São 30 anos de advocacia, boa parte dela no Ulloa Canto, onde você é sócia e conselheira. E antes você teve uma passagem também pelo Lobibés, que é um escritório que acabou splitando em diversos outros. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Não, nada foi planejado. Assim, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu achei que eu fosse seguir os passos da minha mãe, que foi promotora e criou 4 filhos assim. Então, eu achava que eu ia transpondo isso para aquela época, para a minha época de estudo. Eu achava que eu ia ser procuradora, que ia fazer concurso para ser procuradora do Estado, que é o único concurso público que você pode fazer e continuar advogando na esfera privada, e muita gente naquela época fazia isso. Então, assim, eu comecei a faculdade sem nenhum plano de atuar em escritório de advocacia. Mas no meio do segundo ano, eu resolvi fazer um curso de mercado de capitais, e porque naquela época tinha tido um escândalo com Naginarras e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e eu me interessei muito pelas notícias, então resolvi fazer esse curso. E no curso, eu me lembro até do nome, Alfredo, ele me falou: Isabel, tinha 17 anos, 18 anos, por que você não tenta trabalhar para o escritório que faz a defesa da Bolsa de Valores do Rio em todos esses casos? Qual é o escritório? Lobibés. E aí, a partir daí, é a providência, né? Sei lá, semanas depois, eu fui num jantar em que um dos sócios, Manuel Vargas, do Lobibés, estava lá. Então, juntei coragem com as mãos suando, fui na mesa dele e perguntei se eu podia mandar currículo, mandei, fiz a prova e uns meses depois entrei. E aí, escritório de advocacia, para mim, foi uma cachaça, assim. Então, eu comecei... No começo, eu era bem nova, né, como eu falei, e aí, os 3 primeiros meses, para mim, eu ia no escritório, eu achava que eu só fazia besteira. A minha impressão era que no dia seguinte iam me mandar embora, que era iminente, assim, que eu ia chegar e que eu ia me mandar embora. Então, estava sendo muito... Minha mãe falava que eu chegava em casa com os olhos vidrados. Isabel, você não está sem tempo de pensar. E a minha mãe sempre foi uma influência muito positiva na minha vida. Aí eu resolvi, depois de 3 meses, que eu ia parar. Então, eu fui me despedindo de todos os sócios. E aí, na medida que eu ia me despedindo deles, eles falaram: mas por que você vai parar? Você é excelente. Aí eu comecei a ver que tinha uma assimetria muito grande de percepção entre o que eu achava do meu trabalho e o que as pessoas para quem eu estava trabalhando achavam. E aí, quando eu cheguei no Manuel Vargas, eu sou muito grata a ele por isso, ele me sentou por 2 horas e ficou comigo até me convencer a ficar no escritório. E aí, tanto que quando eu me formei, eu deixei uma carta manuscrita na mesa dele, agradecendo, e nunca vou esquecer que foi realmente porque a partir daí eu me liberei dessas dúvidas, com relação à minha performance. E aí, tudo bem, claro que fiz trabalhos bons e ruins, mas encarei com mais leveza a experiência de estágio. Então, assim, começou muito por acaso, e aí depois a transição para o Ulloa Canto aconteceu depois do tempo nos Estados Unidos, e aí foi uma coisa bastante... vamos dizer assim, suave. Então, não houve, só para responder a primeira pergunta, foi sem planejamento, foi improvisado, assim, no início. Mas sabendo estar atenta para as oportunidades que surgiram, né, na medida em que eu vi que eu tinha interesse por uma determinada área. Isso é importante, a pessoa se manter antenada, né? Não, sem dúvida. Você traz um ponto super relevante. Aliás, 2, né? O primeiro em relação à insegurança. Isso não é incomum. Pelo contrário, é extremamente comum a percepção que as pessoas têm do trabalho delas versus a percepção dos gestores e dos pares, né? Que é a tal, enfim, da síndrome do impostor. Eu não sou capaz, eu estou fazendo tudo errado. E olha só, quando você foi se despedir, a impressão era completamente diferente, né? Então, o quão importante é
você ter a visão dos outros, porque se os outros acreditam em você, por que você não vai acreditar em você mesmo? E o segundo ponto é isso, a gente não precisa necessariamente planejar a carreira, mas a gente precisa estar aberto e atento para as oportunidades. Elas vão surgir a qualquer momento. Se a gente não estiver antenado, como você bem colocou, a gente pode deixar passar aquele cavalo selado que às vezes vai passar uma vez só, né? E o tempo de estágio é um tempo muito duro. Quer dizer, hoje em dia tem, né, mais regulamentado, são 6 horas e tal. Na minha época não era, mas também teve uma curva, né? Quer dizer, quando eu trabalhava, a gente trabalhava muito, inclusive faltava a aula em nome de ir para o estágio, mas ficou muito pior depois, porque aí passou a ter épocas em que estagiários trabalhavam assim 12 horas. Isso eu nunca trabalhei. O mais tardar que eu saía era 9 horas e assim, muito raramente. Mas o tempo de estágio é um tempo muito duro, porque você não se sente fazendo bem nenhuma das duas coisas. Quando você está no estágio, você quer estar no trabalho. Quando você está no trabalho, você queria estar no estágio. Então, é uma época em que eu falo para os próprios estagiários que vocês vão ver que quando entra o primeiro ano de formado, eu me senti de férias, assim, finalmente agora eu estou me dedicando a uma atividade só, não fico com esse coração dividido. Não, e é importante você trazer essa impressão. É realmente muito complexo, né, a fase do estágio. Primeiro porque muitas vezes você não vai acertar, né? Você vai fazer um estágio de algo que você não vai se encaixar. E é uma fase realmente de testagem, né? De você ver o que funciona, o que não funciona, o que você gosta. É escritório, é empresa, era X, era Y. Então é importante ter essa sua impressão e visão. Você contou um pouco sobre o planejamento ou não planejamento da carreira em si. Mas quando foi e como você escolheu o curso de Direito? Isso também foi um pouco aleatório, porque eu me formei muito nova, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, assim, aos 16 eu sabia que era uma coisa mais ligada à área de humanas. Eu amava literatura, mas sabia que eu não ia poder viver disso. Então, assim, eu fiquei entre comunicação, direito e economia, os clássicos, né, da área de humanas e semi-humanas com economia. Aí, comunicação, uma prima minha que falou, Isabel, você não precisa do diploma de uma faculdade de comunicação para fazer o que você quer, que seria jornalismo, porque eu não queria ir fazer publicidade. Faz uma faculdade de Direito, que é um curso que vai te formar melhor, e se você quiser seguir a carreira de jornalista, siga, tá ótimo. Então, aí eu eliminei, com base nesse conselho, comunicação. E aí fiquei entre Direito e Economia e prestei para ambos. Eu prestei para Direito na UERJ e Economia na PUC. Passei em ambos e, infelizmente, assim, eu não pude cursar os dois, porque eu tive que trancar a economia. Eu gostaria muito de ter feito economia, pelo menos os 2 primeiros anos, o curso básico, mas isso significava que eu teria que fazer o ERJ à noite, por questão de segurança eu descartei, então, e aí fiz Direito, mas eu faço Direito, a gente vai conversar mais, né, na parte do setorial, eu sempre fui mais atraída pelas áreas de Direito que têm uma proximidade com a economia, antitruste, setor elétrico, por conta da regulação econômica, isso não é por acaso. Não, que interessante, você já traz o gancho, né, para a sequência do nosso episódio, mas é sempre muito difícil em escolher cursos, né? Estava falando aqui no último episódio, por exemplo, com o Rodrigo Junqueira, que é CEO do Lefosse, e ele ia seguir para medicina por conta dos pais. Aí, enfim, acabou não passando, foi para Direito e Administração, fez as duas. Várias pessoas que a gente entrevistou aqui passaram em 2 faculdades diferentes, ou fizeram as duas, ou acabaram optando por Direito. Eu digo, graças a Deus, né? Porque acabaram virando referência assim como você é. E como é possível também a gente juntar coisas dentro do Direito? Humanas, ponto. Não. Dá para você linkar, né? Você tem a área financeira dentro do Direito, você tem a área de regulamentação, você tem a área de antitrust, né, do concorrencial. Então, tem várias coisas que você vai utilizar, outros tipos de conhecimento. Interessante ter a tua impressão. Antes da gente seguir, e eu vou querer saber um pouquinho desse LLM, dessa vivência no exterior, a gente está gravando na hora do almoço. Daqui a pouquinho a fome vai bater. Então, eu vou pedir para nossa produção pedir para a gente um prato. Eu hoje vou de salada de algarri. Você vai de salada de algarri ou vai escolher hoje um poke do Rai Poke? Eu sempre como poke na hora do almoço, então poke para mim, por favor. Combinado. Então, produção, vou pedir para vocês, então, pedirem para a gente, para no final do episódio a gente poder se deliciar com essa salada e com o poke. Seguindo aqui o nosso bate-papo, você contou da tua experiência brevemente nos Estados Unidos, né? E, de fato, você foi para lá primeiro para fazer um LLM e depois um estágio, que a gente vai falar um pouquinho. E você fez um LLM numa das principais, se não a principal, certamente a mais emblemática universidade do mundo, que é Harvard. E você fez ela, outra coisa que me chamou a atenção, não só a universidade em si, no momento em que era incomum, né, década de 90, claro que você tinha profissionais indo, mas não o volume que tem hoje, né, que é uma coisa muito mais normal, mais comum, digamos assim.
E de outro ponto, também você foi relativamente nova, ali com 3 para 4 anos de formado. Então, o que eu queria que você trouxesse aqui, nessa mega pergunta, um popurrí na tua resposta, é: por que Harvard? Por que fazer um LLM? E o timing foi o correto? Se você pudesse, esperaria um pouquinho mais. Tá. Então, vai me lembrando se eu me esquecer de parte da sua pergunta, né? Bom, aí com relação a Harvard, eu terminei... Essa coisa de fazer LLM, ela não veio, eu não fui mega inovadora nisso, porque no Lobibeia, justamente, a gente tinha uma regra que quem queria ir fazer LLM tinha uma fila, vamos dizer assim, cada ano ia um. E logo na minha frente era o Ricardo Verano, eu era a seguinte. Então, assim, se eu não fosse naquele ano, e o ano seguinte ia ser do Kenneth Clark, então aquele era o meu ano, eu tinha que usar aquele ano. Então, assim, eu fui muito, vamos dizer assim, por pressão dos pares, que eu comecei todo o processo de application e tal. Então, isso foi mais por acaso. E aí eu terminei, aí também tive um episódio desses de não acreditarem em mim, porque naquela época todo mundo contratava uma senhora que ajudava no preparo dos applications, Bob, uma americana. E eu comecei a fazer com ela, e ela, assim, foi um dos piores dias, assim, nessa época, porque ela mal tinha me conhecido, e aí pegou uma lista dos rankings das universidades americanas. E aí a primeira página era do 1 ao 25. Aí ela virou a página e começou: vamos começar a olhar aqui para você a partir do 25. Como dizendo que eu não seria aceita em nenhuma das primeiras 25 universidades. Em termos de golpe na autoestima, foi um horror. E aí mas eu ainda assim continuei com ela, e aí a gente começou a fazer o personal statement, e aí ela queria que eu mentisse, que eu disse que você tem que botar, principalmente o personal statement de Harvard era o mais completo. Ele pedia para você falar das suas aspirações intelectuais, as atividades comunitárias que você fazia, e naquela época era tudo muito simples, era um personal statement, mas não vinha com os guidelines, assim, com relação aos tópicos que a universidade queria que você abordasse. E Harvard vinha, então a gente usava como roteiro. Aí chegou nas atividades comunitárias, eu não tinha feito grande coisa. Depois, aí ela falou: não, vamos botar que você ajudava crianças carentes meninas carentes a aprender a costurar no fim de semana. Eu falei: eu não sei pregar um botão. Aí eu fui embora, não fiz com ela. E aí fiz sozinha, sem ajuda de ninguém, meus applications, e terminei sendo aceita em um monte de universidade, inclusive em Harvard, que foi uma felicidade para mim. E aí, na hora de escolher, foi difícil, porque eu estava para me casar. Quando eu fui, eu me casei, no dia seguinte fui direto para a lua de mel, através dos Estados Unidos, e de lá fui fazer o mestrado. E nesse momento, o meu marido ia ficar trabalhando, ele tinha feito o LLM, ele ia ficar trabalhando em Nova York. E eu tinha sido aceita em Columbia e em NYU. Então, o primeiro dilema era: vou para Harvard ou vou para Columbia ou NYU? E aí conversei com muita gente e tinha opinião para todo lado, mas as pessoas que eu admirava mais falavam para eu ir para Harvard. E eu terminei decidindo ir para Harvard assim, até em razão do casamento. Assim, eu não podia começar um casamento sabendo que eu podia vir a me sentir credora do fato de eu ter renunciado a ir para Harvard, não sei o quê, por conta do casamento. E o meu marido entendeu perfeitamente, me apoiou totalmente nisso. Isso se mostrou ser uma decisão correta, porque ele estava trabalhando num escritório de primeira linha em Nova York. Então, assim, eu ligava para ele de noite, indo dormir às 11h30, ele estava sempre no escritório. Então, imagina se eu tivesse, entre aspas, aberto mão. Columbia é maravilhoso, mas Harvard tem toda essa mística em torno e tal. E eu teria a oportunidade também de estar num campus. Isso era uma coisa que pesou também, porque eu estudei, eu costumo dizer, na UERJ, que é um concretos. É difícil ter uma faculdade, uma universidade mais feia. Então, assim, era uma oportunidade também de ter essa experiência num campus, em Cambridge, que é um lugar pequenininho, é idílico. Em termos de experiência universitária, é de sonho, né? E aí a decisão terminou acontecendo muito assim, um pouco aos trancos e barrancos, mas terminou dando tudo certo. Não, que interessante você contar a história do campus, né? A gente entrevistou a Simone Musa, que é CEO do Trent, e ela escolheu a faculdade por conta do campus. Sim. Então, claro, diversas outras questões climáticas e tal, mas um dos fatores que ela escolheu na época, a UPenn,
foi por conta do campus, né? Você contou, claro, de que você foi, entre aspas, forçado aí naquele momento, mas se você pudesse ter escolhido um outro momento para ir, né, mais tarde, talvez com um pouco mais de rodagem, faria sentido ou do jeito que foi, funcionou bem? Não, porque assim, eu fui com 2 anos e meio de formada, mas eu já trabalhava como estagiária, tinha trabalhado como estagiária há 3, então eu estava indo com 5 anos e meio de experiência. E era comum, sabe, você fala esse negócio de não ser comum, era caro, ficou ainda mais caro, então as pessoas terminam tendo que juntar mais dinheiro. Eu fui só com bolsa, eu não tinha dinheiro não, foi base na bolsa integral. Aliás, isso fez parte da decisão, voltando um pouco atrás, para estudar em Nova York também significaria que eu não teria custo, meu custo de vida era muito baixo, porque eu ficaria com meu marido. E ir para Harvard significava que eu precisava de mais dinheiro. Mas eu consegui uma bolsa parcial da Fundação Estudar e consegui uma bolsa integral da Organização dos Estados Americanos. Aí eu brincava, olha, com meu marido, que eu não custei a ninguém nada, nem enquanto eu estudava, porque era tudo pago, tuition, living expenses, e ainda recebia $700 por mês. Então, eu fui rica. Mas por que esse era um momento bom naquela época, né? Porque hoje em dia, eu falei disso porque precisa juntar mais dinheiro. Era um momento bom pelo seguinte: o custo de oportunidade de você suspender a carreira profissional no Brasil é baixo, porque você está no começo, né? Você está nos primeiros anos, então você ainda não tem cliente, você ainda está executando muito trabalho, então você passar 2 anos fora, não faz diferença para a sua progressão na carreira. E, de outro lado, a curva de aprendizado, porque a ideia era sempre ir fazer o LLM e depois ficar 1 ano, pelo menos, trabalhando no escritório de advocacia. A curva de aprendizado era muito mais acentuada quanto mais novo você ia. Claro que tinha que ir com alguma experiência profissional. Por exemplo, teve gente que trabalhou no escritório que foi fazer o LLM logo depois. Isso não é legal. Você tem que ter tido alguma experiência profissional, e eu tinha tido mais de 5 anos de experiência, então era suficiente. E aí, quando você chega no escritório americano, aí você não sabe nada, é maravilhoso, porque aí a sua curva é super acentuada de aprendizado, ao passo que se você vai já mais velho, o trabalho que você faz no escritório americano é razoavelmente básico quando você chega lá. Tem que fazer due diligence, rever documentos. E isso, se você já está mais velho, já passou da fase de fazer, entendeu? Então, foi um momento muito legal para ir. Não, é importante essa impressão. Eu gosto sempre de perguntar, porque você tem todo tipo de argumento, mas eu compacto com a visão, né? Você tinha ali alguns anos de experiência, depois vai ficando mais difícil, não só no campo profissional, mas no campo pessoal também. Perfeito, exatamente. Porque aí depois eu, por acaso, consegui conciliar, casar e ficar. Mas para muita gente isso é difícil. Então, às vezes, é um tempo de ausência com relação à pessoa com quem você pensa em se casar depois. E aí também dei uma sorte que eu peguei, no ano que eu passei no Cleary, não sei se a gente vai falar disso depois, mas o Brasil bombando. Então, em termos de timing também, foi muito bom profissionalmente para a experiência seguinte no escritório de advocacia em Nova York. Não, sem dúvida, vamos falar inclusive agora, né, dessa experiência que você teve no escritório americano. Primeiro, como é que surgiu essa oportunidade, né? Você já falou do ganho de aprendizado que você teve lá, né, que esse boom, esse pico que você teve. Mas que diferenças culturais você sentiu ali? Qual foi o grande impacto que você teve na adaptação, principalmente do ponto de vista cultural, de aprendizado? E fechado esse estágio, né, quando você voltou para o Brasil, o que você trouxe ali na tua malinha de grande ganho, né, que você conseguiu implementar no teu dia a dia? Então, primeiro, esse negócio de ter que procurar trabalho foi uma coisa que foi uma grande decepção para mim, porque assim, quando eu estava fazendo a application para o LLM, eu falei, vou passar 1 ano de calça jeans. Aí a gente chegou lá, assim, mal a gente começou o LLM, já tinha que começar a fazer currículo para mandar para 300 milhões de escritórios de advocacia, com todo o estresse que acompanhava isso, se você vai conseguir ou não trabalho no ano seguinte. Então, assim, isso foi um pouco decepcionante, porque ao invés de ter aquele período idílico, assim, de total ausência de estresse, eu já entrei, aí mandei para muitos escritórios. Eu não tinha, eu não pedi ajuda do Lobby-Beias para me patrocinar. E isso era uma coisa muito importante, né? Porque o interesse dos escritórios americanos é de estabelecer ou consolidar networking, né, relacionamentos com os principais escritórios de advocacia brasileiros. Eu indo sem esse tipo de patrocínio, vamos dizer assim, foi
muito importante ter o nome de Harvard por trás, o fato de eu estar estudando lá era um diferencial. E com relação ao Cleary Gottlieb, a gente tinha um amigo, Maroon Jasbeck, que trabalhava no Cravath naquela época, e era amigo do Anthony Good, que era o sócio sênior do Cleary Gottlieb, que fazia muito Brasil. Então ele ligou, o super amigo ligou para o Tony e falou: olha, Tony, você não pode perder essa candidata, não sei o quê. E aí me chamaram para entrevista e, através disso, eu terminei indo parar lá no Cleary. Mas, por exemplo, para o Brasil foi uma época ótima. Para europeus, péssima. A gente lembra que no mestrado tinha uns belgas que deram uma festa e a decoração da festa que eles deram no apartamento deles foi colar nas paredes, como se fosse papel de parede, impressas todos os nãos que eles recebiam dos escritórios de advocacia. Eram uns 3 ou 4, então eles tinham umas 500 cartas. Não. Era difícil conseguir, mas não para brasileiro. Para brasileiro estava uma época ótima. É verdade. E aí, indo para as lições lá do Cleary, né? Então, o tempo em Harvard foi um tempo legal de experiência de vida, mas não era difícil. E, em termos de experiência acadêmica, chegou a ser um pouco decepcionante. Eu tive um professor maravilhoso, Joseph Weiler, de Direito da União Europeia, mas os outros professores eram razoáveis para bons, mas assim, nada muito... Meu melhor professor que eu já tive até hoje foi o José Carlos Barbosa Moreira, na UERJ, que era professor de Direito Processual Civil. Tive o privilégio de ter aula com ele por 3 anos. Isso foi a minha faculdade de Direito. Mas lá em Harvard, eu não tive um professor como ele, por exemplo. Joseph Weiler foi quem mais perto ficou. Então, foi mais uma experiência de vida. E Harvard também organiza o LLM de uma forma que seja uma experiência de vida, sabe? Não é... O número de créditos que você pode fazer não é super alto. Então, assim, foi legal. Foi legal. Mas o Cleary foi uma experiência, assim, aí muito marcante e útil do ponto de vista profissional, tá? Então, assim, ter podido presenciar, primeiro, a qualidade das pessoas, assim, incrível como... em Harvard eu não senti tanto isso como no escritório de advocacia, como todo mundo era muito capaz. Assim, então, foi... tanto dos advogados que tinham acabado de ser contratados, todo mundo. Era, assim, um banho de excelência, assim, que eu tive, ao qual eu fui exposta. E poder estar num escritório desse tipo, assim, ver os processos, né? Então, americano, em termos de estabelecimento de processo de trabalho, fluxo de trabalho, é uma coisa impecável, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa. E também os trabalhos em que eu me envolvi foram muito interessantes, assim, o Brasil estava numa onda de muita emissão de mercado de capitais, principalmente, e aí vai começar meu interesse por energia elétrica, em telecom e em energia elétrica. Então, assim, eu comecei a trabalhar, eu fui despachada 15 dias depois para Lisboa, passei 45 dias em Lisboa trabalhando no IPO da Telecel, que era uma empresa de telefonia móvel de Lisboa. E o ano todo foi assim, se eu achei que eu fiquei pouco tempo com meu marido no ano que eu estava no mestrado, no ano seguinte foi muito pior, foi até frustrante. Eu me lembro aos prantos no quarto em Lisboa, assim, não acredito nisso. Finalmente, quando eu achava que eu ia estar em Nova York, fiquei 45 dias em Lisboa, sacrifícios que a vida profissional nos impõe. Aí, a cada 15 dias, a gente se via. Mas aí teve muita emissão. E, a partir daí, justamente, tive contato com a indústria de telecom e de energia elétrica. E a de energia elétrica me fascinou. A gente deve falar mais sobre isso mais à frente, mas então, sou grata ao Cleary também por causa disso, porque foi através do trabalho lá que eu fui apresentado ao setor elétrico. E também foi através do Cleary, indiretamente, que eu terminei indo para o Leo Canto, porque a Flávia Santana, que era a minha outra brasileira que estava lá, era do Leo Canto, e ela ficou insistindo muito para que eu me entrevistasse. E o Leo Canto era um escritório que o Lobo Béia sempre... meio como se fosse um escritório irmão, porque eu não podia ter tido uma experiência melhor do que no Lobo Béia. Assim, eu fui... os sócios eram todos ótimos, fui exposta a vários estilos de advocacia diferentes. O próprio, por exemplo, Plínio Simões Barbosa, que é o Barbosa de Munique, trabalhei muito com ele no Lobo Béia, o irmão dele, Joaquim Barbosa, e tantos outros, assim, advogados esplêndidos. Assim, só tinha advogado bom lá no Lobo Béia. Mas como eu ia me mudar para São Paulo, e o Lobo Béia de São Paulo, nele eu conhecia pouca gente, eu resolvi, já que eu vou me mudar,
Então, aí que eu resolvi começar a me entrevistar e terminou sendo através do Clio e da Flávia que eu me entrevistei com o pessoal do Ulho Acanto. Então, assim, a experiência do Clio foi, em todos os aspectos, muito rica, muito intensa, porque é muito trabalho, e aí tem a desvantagem de trabalhar num escritório americano, que eu vejo com duas particularmente, que são, em termos de work ethic, né, você parte do pressuposto que você está disponível o tempo todo. Isso é muito cansativo ao longo do tempo. Assim, mesmo que você não seja acionado, você não ter uma separação espiritual assim, razoavelmente clara entre o trabalho e a sua vida pessoal, lá para o meu temperamento excessivo, para um tempo maior. Assim, pouco tempo, antes de ter filho, tudo bem. E a outra coisa é que é um trabalho muito especializado, né? Você, nesses escritórios, você tende... Por exemplo, eu estava fazendo só emissão em mercado de capitais e, naquela época, só em 2 setores. Então, é uma coisa que justamente me proporcionou muito aprendizado, muito rápido, mas a minha impressão é que, a partir de um segundo ano lá, essa curva de aprendizado já ia começar a flat, entendeu? Não, claro que nunca estabilizar por completo, mas bastante. E no Brasil não, no Brasil é muito mais variado o trabalho, né? Então, que interessante, me chama a atenção uma coisa na tua resposta. Relacionamento, networking. Como você parou no escritório americano, do americano para o Ulho Acanto, sempre um relacionamento, uma pessoa que te puxou, que te indicou, que te referendou. Isso é muito interessante para mostrar também a importância. A gente sempre fala, né, da importância do relacionamento, do networking, né? Desde lá de trás, olha, já faz muitos anos que você saiu do Lobés, é uma história que não existe mais, que acabou sendo splitado, mas olha como você fala com carinho das pessoas, o relacionamento que você mantém e como isso te trouxe até o Ulho Acanto, que era uma pergunta que eu ia te fazer. Você volta para o Brasil, volta para o Ulho Acanto, volta para São Paulo, mercado de energia. Uma área, um setor em ebulição, criação da ANEEL, privatizações, abertura de mercado, né? Você contou já um pouquinho, né, de como você chegou na área de energia ali, um pouco de telecom, um pouco de energia, mas como foi essa chegada de repente numa área completamente nova, no mercado em ebulição, né? Como é que foi essa vivência, né, numa área que hoje você, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores, se não a maior referência do Brasil? Isso não foi por acaso, porque aí, com relação à ida para o Ulho Acanto, eu sabia que, em termos de valores, né, eu terminaria estando num escritório parecido com o Lobibéias, porque o pessoal do Lobibéias falava muito bem do pessoal do Ulho Acanto, então isso para mim era uma fonte de tranquilidade. Mas com relação ao que eu ia trabalhar, o Ulho Acanto era muito conhecido por tributário, mas naquela época já, o que aconteceu? O governo Fernando Henrique promoveu uma iniciativa que se chama-se Projeto Recebe, Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. E, para esse fim, promoveu uma licitação e o consórcio vencedor era liderado pelo escritório da Coopers & Lybrand em Londres, e tinha Latham & Watkins, escritório de DC deles, e o Ulho Acanto. Então, o Ulho Acanto, isso a gente está em 97, esse projeto começou em 95, o projeto Recebe. Então, eu sabia que o Ulho Acanto era o escritório de advocacia no Brasil que estava trabalhando na reformulação do setor elétrico brasileiro. Então, juntou o útil ao agradável, sabe? O fato de eu saber que eu ia ter um escritório com valores parecidos com os meus, com uma área em que eu queria muito trabalhar. Então, foi essa conjunção fez com que eu, de fato, fizesse a escolha pelo escritório, né? E uma coisa também que sempre me orientou, até quando eu comecei a falar com você sobre as coisas não serem por acaso, eu sempre soube o que eu não queria. Apesar de admirar muito os escritórios de advocacia grandes, eu nunca quis trabalhar num escritório de advocacia empresa, sabe? Um escritório de advocacia muito grande. Eu sempre quis trabalhar em escritórios menores, que tivessem mais personalizados, que tivessem uma cultura mais unificada e em que eu pudesse continuar me sentindo profissional liberal. Então, isso foi uma escolha também que me orientou na época a ir para o Ulho Acanto ao invés de ir para outros escritórios maiores que, de novo, admiro muito a gestão e tem muita gente que é super feliz neles, mas não era o meu perfil, não era aquilo que eu desejava naquele momento. Não, interessante, de novo, como você contextualiza, como as coisas elas acontecem com uma linha de raciocínio. Claro que hoje é mais fácil, né, Isabel, você olhar, né, para trás e ver como os pontos se ligam. Mas o teu racional ali, quando você decidiu, por que o Ulho Acanto, né, que é a referência? Por que eu não vou continuar no Lobibéias? Porque eu vou para São Paulo e não tenho mais
tantas referências do escritório lá. Então, tudo como você vai conectando. Você fala de um mercado de energia que estava em ebulição, né, e novamente está. Queria que você fizesse um paralelo desse mercado lá de 95, 97, enfim, com, como disse, privatizações, abertura de mercado, criação da ANEEL, e o mercado hoje. O que mudou de lá para cá? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a gente está vivendo justamente um ponto de inflexão no setor elétrico que me faz lembrar muito 25 anos atrás, assim, é um pouco o dia da marmota, sabe? Então, como você bem falou, quando eu cheguei, como o Leo Acanto se sabia que era o escritório que tinha participado do Recebe, a gente estava unicamente posicionado para atender os clientes. Então, assim, a demanda por trabalho veio imediatamente e a gente trabalhou em todas as privatizações, em todos os movimentos do setor naquela época. E aquilo aconteceu por quê? Porque tinha um projeto Recebe e ele começou a ser implementado. Acontece que a implementação dele foi abreviada por razões políticas. Quando chegou em 98, o governo Fernando Henrique queria muito privatizar o braço da geração da Eletrosul, a que foi chamada na época de Gerasul. Então, ao invés de antes concluir o projeto Recebe e se partir para a fase de implementação dele, a gente teve o início da grande colcha de retalhos em que se transformou a legislação do setor elétrico. Com a Lei 9648, que foi a lei que introduziu as regras para a privatização da Gerasul, uma parte da reforma do setor elétrico, aquela que era necessária para permitir a privatização, foi objeto de legislação, através de emendas a leis anteriores. E daí não se parou mais de emendar essas leis. E agora a gente chegou num momento em que de saturação assim, desse modelo de leis que são publicadas alterando outras leis, tendo em vista interesses de curto e médio prazos do setor elétrico, entendeu? Então, era hora da gente parar e fazer um novo projeto Recebe, porque nesses 25 anos, o que aconteceu? Você teve um aumento enorme da entrada de energia de fontes renováveis no sistema elétrico brasileiro, o que gera uma necessidade de você redesenhar as regras e a repartição de custos no setor. E a liberação do mercado, que também é um outro fator que muda muito o equilíbrio de forças dentro do setor. Então, assim, seria a hora da gente do governo voltar a promover um projeto Recebe. Houve iniciativas muito louváveis ao longo desses anos. Então, logo depois do racionamento de 2001, foi formado um comitê de revitalização do setor elétrico ao longo e depois, o qual resultou, no começo do governo Lula, na Lei 10.848, que foi a lei que deslanchou os leilões de energia no Brasil, que se transformaram numa referência mundial. Se hoje a energia renovável é uma energia eólica, né, e solar, ela se transformou economicamente viável, muito se deu a esse formato de leilões que teve um dos seus principais players no Brasil e que depois foi internacionalizado. Então, essa parte foi muito legal até a lei 10.848, mas depois disso a gente voltou a viver era de improvisos legislativos, da qual a gente não saiu mais. Só se agravou durante o governo Bolsonaro com toda essa questão da energia solar, geração distribuída. Então, mas estamos vivendo um momento interessante. Tomara que a gente consiga fazer com que haja vontade política para que se faça um plano de mais longo prazo. Se tentou no governo Temer, com a consulta pública 33 e um projeto de lei que depois não saiu do papel, mas eu continuo esperançosa. Vamos ver. Você falou do passado e falou do presente, né? Falou um pouco de esperança. O que a gente pode esperar do setor para o futuro? Vai depender muito de se ter uma visão política de longo prazo para o setor, porque a gente está num momento que não dá mais para a gente viver, a gente tem problemas estruturais no setor que precisam ser endereçados com um olhar de longo prazo. Então, vamos ver. Tem uma medida provisória tramitando no Congresso com 600 emendas através da qual o governo Lula pretendia começar essa reforma, mas está tudo muito indefinido no momento com relação a isso. Tá? Não, é importante ter a sua visão do que aconteceu, do presente e do futuro. É um setor super importante, né? E, de fato, a gente precisa que as coisas andem, né? É um setor fundamental para a nossa sociedade, para o nosso mercado e, sem dúvida nenhuma, para o mercado jurídico, né? Sim.
Você contou um pouco da tua experiência na área de energia e teu ingresso no Leo Acanto. Você teve um crescimento muito rápido no Leo Acanto, né? O que mostra que, de fato, a tua escolha foi acertada e que você fez um belo trabalho. Porque 8 anos depois do teu ingresso, você se tornou sócia e conselheira do escritório. O que você acha, Isabel, que contou para essas sucessivas promoções? E no dia seguinte, você acordou sócia. O que mudou? Então, não teve muito mistério, né? Foi trabalhar, trabalhar muito e trabalhar bem com consistência durante esses anos, assim. O trabalho no setor elétrico, assim, isso é uma coisa que ajudou muito. Eu adoro o trabalho que eu faço. Então, por conta do prazer que eu sinto trabalhando, trabalhar muito, claro que exigiu sacrifícios pessoais, mas é muito diferente quando você está trabalhando numa coisa que você gosta, né? E lá no Leo Acanto, no setor elétrico, o trabalho é muito diversificado. Então, assim, quando você ouve falar de setor elétrico, assim, ai, nossa, mas que trabalho específico, né? Tu não gostava do trabalho hiper especializado no Clio, foi parar no setor elétrico. Mas isso é ilusório, porque a nossa prática, primeiro, ela é verticalizada. A gente faz contencioso administrativo, contencioso judicial, consultoria, M&A e projetos. E aí, claro que trabalhando com sócios das outras áreas. Então, assim, a gente não fica adstrito a um setor de atuação só. Então, não só é vertical, como na horizontal, no setor elétrico, você tem que trabalhar com todas as áreas de direito. Então, assim, tem a parte da regulação, que envolve um pouco de regulação econômica também, mas tem direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito societário, até direito penal, porque no direito administrativo punitivo a gente pega muito dos princípios do direito penal. Então, assim, era um trabalho muito diversificado, muito interessante, que me fez crescer rapidamente mesmo, assim. E numa época em que o escritório também tinha o partnership track, era assim, quer dizer, eu cresci razoavelmente rápido, mas não foi muito diferente do que os meus pares em outros escritórios, né? Hoje em dia, infelizmente, né, por conta da saturação do mercado, se demora mais tempo para virar sócio, mas naquela época, no meu caso, não foi assim. E um dos momentos profissionais mais, assim, marcantes da minha vida foi o convite que o escritório me fez para a sociedade, porque eles não podiam ter sido mais elegantes. Eu tive meu primeiro filho, tinha tido meu primeiro filho, foi em 2002, aí logo depois eu engravidei do segundo. Eu estava no final da gravidez do meu segundo filho, que ele ia nascer em junho de 2004. E o escritório sempre convida para a sociedade todo ano em agosto, no mês de agosto dos anos. Né? O escritório antecipou o convite para que eu pudesse sair para minha licença maternidade, sabendo que eu seria sócia do escritório. Então, assim, foi um gesto de uma delicadeza, de um reconhecimento, assim, do qual eu nunca vou me esquecer. Isabel, que legal esse exemplo, né? Não é todo dia que a gente vê, né? Não é só no nosso mercado, em qualquer lugar, né? A gente ouve histórias tão complicadas e aqui a gente tem um exemplo muito bonito, né? De um escritório, claro que vocês têm toda uma relação, mas que antecipou a promoção à sociedade, né? Em decorrência da tua gravidez, para que você pudesse sair tranquila. Então, vou refazer uma pergunta que eu falei. Dormiu, acordou no dia seguinte sócia, voltou de licença maternidade sócia. O que mudou? Então, na verdade, não mudou muita coisa, porque eu já, nos últimos tempos, trabalhava com autonomia de sócia, nos meus casos, e em termos de remuneração também, eu recebia um bônus e tal, que no frigir dos ovos me fazia ganhar e a mesma coisa, e às vezes até mais do que um sócio júnior. Então, não teve muita mudança nesse sentido, e logo no início. Claro que depois, com o tempo, vai mudando, porque você vai assumindo um papel mais importante na governança do escritório, né? Mas nesse início foi mais o reconhecimento mesmo, assim, foi muito legal. Que legal. E normalmente a resposta é essa, né? Porque você vira sócia quando você está pronta. Então, você já exerce na prática, você só recebe o título, né? Então, bom saber que isso aconteceu com você também. A Algarri, Highpoke e Durum nasceram para transformar a alimentação no Brasil. Juntas, elas formam a Oval, uma foodtech que quer levar comida deliciosa, ética e sustentável a mais pessoas. Todos os dias, um time de mais de 250 pessoas prepara bowls, pokes, pitas, saladas com ingredientes frescos e bem escolhidos, servindo mais de 40 mil clientes por mês com a ajuda de parceiros e entregadores. Eles nasceram para revolucionar o mercado de food service. Você comentou aqui que a área de energia é uma área vertical, né? Que se acaba atendendo, enfim, várias coisas. É contencioso, é consultivo, é o regulatório, é o transacional, várias áreas do direito. Então, eu imagino que ao longo desses vários anos tenha participado de diversos processos e projetos.
Tem algum que é mais emblemático para você? Se sim, por quê? E claro, não só o lado bonito, né? Sim. Tem algum projeto que te demandou tempo, dor de cabeça, mas que não vingou? Eu gosto de praticamente tudo em que eu trabalho, assim, é até difícil escolher alguns. Claro que emblemático por ter tido um impacto setorial maior foram as minhas atuações como advogada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica na negociação do Acordo Geral do Setor Elétrico na época do racionamento de 2001 e, mais recentemente, durante a pandemia. Então, representar o segmento todo de distribuição e ficar responsável pela estratégia jurídica que eles iam adotar em momentos tão críticos do setor foi uma honra para mim. Tá? Na época do racionamento, contou com um apelo especial, porque a equipe de governo que estava à frente das negociações, liderada pelo Pedro Parente e do governo e do BNDES pelo Otávio Castelo Branco, era uma equipe de primeira linha. Então, eu era super novinha, eu tinha 28 anos, então, assim, foi uma experiência, para mim, sensacional. O único aspecto frustrante dela, mas é natural, quando você negocia com o governo, não tem jeito, acontece, é que o governo, nesses momentos, ele se põe no papel de, entre aspas, parte contrária, né? Não é nem contrária, né? Mas é a parte que tem que zelar pelos interesses dos consumidores e conseguir chegar a um denominador comum entre os vários segmentos e tal. Então, está do outro lado da mesa de você, mas, ao mesmo tempo, ele também é o juiz com relação a que questões procedem ou não do ponto de vista jurídico. Então, a parte e o juiz. Então, isso termina sendo um pouco frustrante. Claro que você sabe que o governo estava, e nesses casos, estava fazendo isso, mirando o interesse público, mas, como advogado, é um pouco frustrante porque você não está numa batalha justa. Então, essa parte que é o único aspecto mais frustrante. E eu gostei muito também de trabalhar em arbitragens envolvendo térmicas, tá? A gás natural. Uma delas foi a arbitragem da AS Uruguaiana contra a Argentina YPF, porque o gás da Uruguaiana é uma térmica que fica no sul do Brasil, na fronteira com a Argentina, e o gás da térmica agora eu acho que é gás liquefeito, da Argentina. E a Argentina começou a falhar nos seus compromissos de entrega, e aí eu participei desde o primeiro, assim, da primeira cartinha com relação à estratégia, desde o início desse caso, até o fim, que terminou com a AES ganhando pela primeira vez uma arbitragem contra a YPF. Até então, a YPF nunca tinha perdido uma arbitragem com relação a esses compromissos de gás. E foi a primeira vez que eles perderam, e teve toda a negociação, envolveu a negociação com a ANEEL, negociação com os off-takers, né, os compradores dessa energia dessa Uruguaiana no Brasil, que são as distribuidoras. Então, foi um trabalho bastante multidisciplinar e maravilhoso de ser feito. Assim, a equipe dentro da AES era maravilhosa, os outros escritórios com que a gente trabalhou também. Então, foi um trabalho muito gratificante. E outros casos também foram casos envolvendo térmicas a gás natural, do Programa Prioritário de Termoeletricidade. No começo, a Petrobras tinha participação minoritária em vários desses projetos. E ela foi comprando aos poucos todos os projetos, sobraram 3 ou 4. E esses projetos a Petrobras porque queria acabar com eles, queria ou comprar, ou não era mais interessante para ela, e ela estava tentando romper com esses contratos. Então, houve arbitragens no meio do caminho, negociações, e também foi um outro trabalho muito gratificante, muito legal de ser feito, por envolver por serem trabalhos complexos que envolviam a parte negocial, a parte estratégica e uma parte jurídica também muito forte. Então, muito legal. Não, sem dúvida, são muitos anos e mostra de novo que é uma área com certas especificidades, mas que ao mesmo tempo, olha quanta coisa diferente você fez. É um universo. Eu tinha até programado uma pergunta aqui, como você faz para se manter motivado e se reinventar? Não precisa. Não, é isso. Assim, por exemplo, teve uns trabalhos assim que eu adorei particularmente por conta de como era inusitado o tópico. Por exemplo, tinha uma empreiteira que ganhou uma concorrência para construir uma usina hidrelétrica. E aí, depois que começou a construção, você faz
uns levantamentos geológicos antes, mas é uma coisa muito por amostragem. Aí eles se deram conta que no lugar onde eles precisavam construir a usina hidrelétrica havia uma ocorrência quase única no mundo de alta incidência que chama um solo kárstico, que é um solo que ele é muito poroso, ele se desfaz. Então, imagina você construir uma hidrelétrica num lugar que está sempre se desfazendo. Era muito difícil e parece que havia só ocorrências assim, uma na Índia e outra assim. Então, e aí a gente foi contratado para tentar montar um caso para provar que tinha excludente de responsabilidade, que eles não poderiam ser responsabilizados pelo fato de não saberem de antemão que aquele solo tinha aquela ocorrência que ia gerar um acréscimo de custo para a construção da hidrelétrica. Um outro caso legal também foi de uma empresa canadense desenvolveu uma tecnologia para extração de árvores submersas em reservatórios, né? Porque na época em que o Brasil tem reservatórios enormes, né, das usinas hidrelétricas. E antigamente o que se fazia é se inundavam vastas áreas, e aquelas áreas eram inundadas com as árvores ali, árvores nobres, madeira nobre. Eu não sabia, essa madeira não apodrece com o tempo. E essa empresa tinha desenvolvido uma tecnologia para extrair essas árvores submersas dos leitos dos rios inundados pelos reservatórios. E aí a pergunta era, a quem pertencem essas árvores? Que é uma pergunta jurídica super interessante. Então, assim, é desse tipo. Então, a variedade é incrível. E também você tem coisas com tributário. Então, assim, eu sou fanzaça. Você escolheu o direito por conta de humanas, ali quase que com um pezinho, né, na parte de exatas, economia. No final você caiu em geografia, história, sim, mistura tudo, né? Tudo. Realmente deve ser um dia a dia muito divertido, então nem vou fazer essa pergunta de fato sobre motivação, porque está muito claro que você tem uma motivação até hoje, né? E muita coisa legal e diferente ao mesmo tempo. Mas são muitos anos de escritório, quase 30, né? Nesse meio tempo, não surgiu nenhuma proposta? E se surgiu, o que te fez ficar no escritório? Sim. Assim, no início surgiram muitas e no começo eu ouvia as propostas, mas uma questão de autoafirmação, né? De você saber, insegurança, basicamente, porque aí você ouve aquilo e até você estava há pouco tempo no Lioacanto, então eu ouvia. Aí, com pouco tempo, eu parei de ouvir, assim, eu agradecia e tal, mas explicava que eu, assim, basicamente tinha encontrado a minha casa, sabe? De um lado, eu sabia que em primeiro lugar, eu ainda pertenço a uma geração que vê muito um valor em você estar num lugar e ser parte da história daquele lugar, contribuir para a construção da cultura daquele lugar, que hoje em dia não é mais assim, tem vantagens e desvantagens disso. Então, eu ainda sou uma pessoa que atribuo muito valor a essa longevidade, assim, de eu pertencer a um lugar. Mas também, por outro lado, eu sabia que se eu saísse, eu poderia maximizar, vamos dizer assim, meu nível de remuneração e tal no curto prazo, mas eu achava que no médio e longo prazo isso não necessariamente se manteria correto, o que de fato, em princípio, se comprovou. E eu não tinha vontade de também abrir um escritório só meu. Então, é uma coisa que eu gosto dessa colegialidade, desse convívio com outras áreas do direito, e se eu abrisse um escritório meu, não me atraía, apesar de financeiramente poder ser potencialmente mais rentável. E, de outro lado, eu sabia que ir para um outro escritório seria muito difícil que eu encontrasse a combinação que o escritório tem de ética, excelência e amizade / afeto que eu tenho no escritório. Então, assim, depois de um tempo, eu nem ouvia mais, e aí depois os convites até rareiam, porque as pessoas sabem que aquela pessoa não vai sair. Não, mas olha só, você trouxe a questão cultural, né? Você conhece o escritório, está adaptado, conhece pessoas, se sente em casa. No final, a gente passa mais tempo no escritório do que em casa mesmo, então tem que ser mesmo com uma família, com um bom ambiente. Grana é importante? Claro que é, né? Mas, de novo, é uma consequência. E pode ser que você montando o teu escritório, indo para outro, você ganhe mais, mas com mais, né? Que vai fazer sentido para você abrir mão de tantos anos, né? E quando você fala de montar escritório, é isso. Você está numa área, como você falou, vertical, que envolve diversas outras áreas. Quer dizer, você teria que montar um colosso, né? Trazer pessoas várias. Enfim, é super complicado. Então, realmente faz sentido que você continue aí no Lioacanto, né? Isabel, eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto muito, que é a pergunta do nosso patrocinador da Lopt, que é sobre um tema super importante e atual, que é a inteligência artificial. Sendo uma profissional precursora e antenada, qual que é a tua visão em relação
as ferramentas disponíveis e a inteligência artificial e como é que elas vão impactar, né, se já não estão impactando na sua visão, o mercado jurídico, mas principalmente o escritório de advocacia. Então, eu sou uma late adopter, eu do ponto de vista pessoal, mas particularmente com relação à inteligência artificial no escritório, é uma coisa a qual a gente dá muita importância, assim, da gente ir se mantendo atualizado com as novas ferramentas, né, que vão surgindo e criando políticas internas para que a gente vá se readaptando a essa nova realidade. De um lado, é maravilhoso poder contar com essas ferramentas, porque vai liberando os advogados de atividades mais mecânicas, né? Eu me lembro assim, a gente já até evoluiu muito. Eu, quando era estagiária, a gente tinha para ver, me mandava, Isabel, quero que você veja se essa portaria sei lá, uma resolução da Marinha Mercante de 1969 não foi revogada. A forma de ver isso antigamente, a gente tinha que pegar. Eram uns volumes desse tamanho do Adcoas, que era em papel bíblia. O que eu cortei à mão, tinha que ver ano por ano aquilo. Então, por exemplo, isso já evoluiu muito e não deixa de ser, por conta das ferramentas de busca na internet. Imagina o salto que a gente não vai dar agora com a inteligência artificial, que é isso elevado à loucura, né? Agora, no escritório, e na maioria dos escritórios, a gente tem que ter alguns cuidados, né? O primeiro e mais importante deles é com a questão da confidencialidade, estabelecer políticas muito claras internas para o que se pode usar a inteligência artificial, né? E outro é também usar com cuidado, né? Porque como toda ferramenta que está se desenvolvendo, nesse caso a inteligência artificial ainda alucina muito, a gente tem histórias cada vez mais hilárias de respostas, assim, por exemplo, a gente teve uma decisão num caso recente de uma agência estadual em que a agência citou como fundamento para negar o pedido do nosso cliente uma decisão, um precedente. Aí a gente olhou aquilo, já achou o número um pouco esquisito do precedente. Precedente número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas existe precedente 1, 2, 3, 4, 5. Aí fomos ver, o precedente não tinha nada a ver com o caso. Então, uma coisa que a gente alerta muito internamente, e esse tipo de ferramenta que você está citando vai ajudar justamente a minimizar esse tipo de erro, né? É que as pessoas usem a inteligência artificial como uma ferramenta de pesquisa, mas não deixem de promover a verificação para ter certeza de que, naquele momento, não houve uma falha, né, da inteligência artificial. Então, é uma questão também de reeducação, principalmente dos estagiários e advogados mais novos, a ter a ferramenta artificial como uma forma de aceleração e aprimoramento do seu aprendizado, e não uma forma de evitar aprender, né? As pessoas se tornarem preguiçosas intelectualmente e achar que podem simplesmente confiar na inteligência artificial sem fazer nenhum trabalho autônomo, né? Não, perfeito. A inteligência artificial está aí para nos ajudar. Não é para roubar nossos cargos e nem para nos substituir e fazer sozinho, né? Muito pelo contrário, a profissão do advogado é uma profissão pensante. Você citou, por exemplo, alucinações. Isso é uma coisa muito legal da Lopt, porque ela tem todo um sistema, uma tecnologia, né, e um double check para evitar as alucinações. Mas é claro que a figura do advogado ali é muito importante, né? Então, para você que gosta e o escritório que usa, a gente vai dar 5 acessos para vocês. Depois o pessoal da Lopt vai entrar em contato para que vocês possam conhecer a ferramenta. Legal, obrigada. A Lopt é um workspace para advogados com base em inteligência artificial. Criada para advogados que buscam otimização de tempo, segurança e organização. Com a Lopt, acelere a análise e revisão de documentos jurídicos e contratos, também processuais, além de simplificar sua gestão financeira. Uma solução completa que vai muito além dos chats genéricos. Tudo em um só espaço de trabalho. Agora que a gente está chegando mais perto do final do nosso bate-papo, você é uma profissional multipremiada e eu vou pedir licença para ler aqui porque são vários os prêmios, né? Então, enfim, você saiu várias vezes na Chambers, inclusive onde você é considerada uma Star Individual, que é assim, um prêmio super difícil. Latin Lawyer, The Legal 500, Who's Legal e Análise da Advocacia. Dito isso, eu queria que você contasse pra gente se você teve que superar mais obstáculos, né, por ser mulher, né, e sendo mãe de 3 filhos, no mercado de alta performance, multipremiada. Como fazer para gerar tantos pratinhos? Se você puder trazer conselhos para as nossas ouvintes, vai ser muito legal. Legal. Então, assim, vamos dividir, porque como mulher, eu não enfrentei grandes obstáculos adicionais, não, tá? Lá no
porque isso aí aconteceu mais no Olho a Canto mesmo, lá no escritório, o escritório tem como política, o escritório em geral e, em particular, o sócio que era meu mentor, o Aloysio Miranda, não ficar microadministrando ninguém. Então, assim, o importante é o bottom line, é entregar o resultado. Como, de onde, durante quanto tempo eu vou fazer isso, ninguém fica no escritório controlando os outros. Muito antes de começar da pandemia e da aceleração do trabalho remoto, eu sempre tive muita liberdade com relação a como trabalhar. Então, isso... E lá no escritório, o tratamento de mulher e homem sempre foi, assim, desde que eu estou lá, muito uniforme. Assim, eu nunca senti uma diferença de tratamento. Tá? É claro que com clientes e, às vezes, coisas externas, quando você vai para Brasília já é um pouco diferente, quando você sai desse eixo Rio-São Paulo e tal, mas nada que tenha imposto um obstáculo muito... assim, muito visível, a não ser na parte de networking, e agora isso está muito melhor nessas gerações, as mulheres agora dispõem de network, de redes de networking próprias, porque o que acontece é que, às vezes, assim, sai para almoçar, sai para jantar, e isso fica mais difícil no começo, entendeu? Não é sempre isso, é muito mais fácil quando você tinha, naquela época, o universo era mais masculino, e aí ficava muito mais fácil, sendo homem, fazer esse networking extra-escritório do que sendo mulher. Então, mas aí eu escolhi outros caminhos, quer dizer, eu terminava dando bastante palestra, porque assim você conhece gente, e tendo que confiar no taco do meu trabalho para atrair novos clientes de volta para o escritório. Eu nunca fui, isso é legal de falar assim para quem está começando carreira, eu nunca fui comercial, sou péssima de fazer disso. Então, assim, eu achava que, poxa, eu nunca ia ter meus próprios clientes, né? E aí estava no escritório já há alguns anos, não era sócio ainda, aí o Beto Olho a Canto, que é um cara muito na dele também, mega bem-sucedido, brilhante, e que nunca fez assim, essa parte comercial per se, né, do trabalho, ele falou: Isabel, não se preocupa não, você vai fazer o trabalho bem feito, os clientes vão vir para você. Então foram palavras para mim muito valiosas, porque aquilo, mirando em alguém que eu admirava muito, me fez perceber que era possível eu, sem ter um grande talento comercial, ser bem-sucedida também na captação de clientes, né? Eu acho que agora eu digredi totalmente, eu já nem me lembro qual foi a sua pergunta. Não, mas você respondeu sim, né? Você falou do ponto em relação a ser mulher, de não ter que superar mais obstáculos, e também sim. sobre a maternidade. Como mãe, aí o obstáculo veio como mãe, né? Aí quando você justamente, ao me tornar mãe, apesar de eu ter essa flexibilidade, né, toda que o escritório me proporcionou e que foi essencial para eu poder continuar progredindo, é muito mais difícil mesmo para qualquer mãe, porque é muito cansativo. E aí é essencial a organização. Eu chegava no trabalho, eu já separava aquilo que eu podia fazer de casa. Então, desde que eu tive filho, em 2002, não teve um dia da minha vida que eu trabalhei de improviso. Todo dia eu acordo organizando o meu dia de forma a poder maximizar o resultado do trabalho, mas também maximizar o meu tempo com os meus filhos, porque eu não queria ser mãe para ser mãe. Eu queria ser mãe acompanhando, exatamente. Então, e aí uma coisa legal também que eu fiz logo foi da experiência de estágio, esse negócio que eu te falei, eu ficava me sentindo culpada. Eu nunca achava que era suficiente estar no estágio, o tempo de estágio, nem o tempo na faculdade. Eu falei, eu não vou incorrer no mesmo erro. Eu vou me dizer qual é o número mínimo de horas a partir do qual eu não vou me sentir culpada se eu não estiver com os meninos. E eu me disse que eram 3 horas. Se eu passar 3 horas do meu dia na presença dos meus filhos, tá bom. Se eu conseguir mais, ótimo. Mas se eu não conseguir, eu não vou ficar me autoflagelando porque eu não consegui. Isso me libertou muito, sabe? Uma coisa que me permitiu organizar o meu dia. Às vezes era 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora... Eu organizava o meu dia e eu ficava em paz comigo mesmo por ter completado essa cota, vamos dizer assim. É importante ter a sua visão, tanto como mulher quanto como mãe, né? Porque essa é uma dor do mercado. O mercado, ainda mais o nosso de alta performance. E quando você traz esses exemplos de como você foi trilhando o teu caminho, primeiro quando você fala, olha, enfim, lá atrás era um mercado machista, então como é que eu fui trilhar meu caminho? Palestra, você é referência, você se torna mais referência, você entrega um trabalho de qualidade, você vai girando o teu comercial, do teu jeito, com as tuas características e para aquele momento de mercado. E quando você traz agora, né, como mãe, você cria regras, né,
que te desamarram um pouco, que te deixam um pouco mais leve, porque em geral as mulheres, elas de fato colocam muito peso nelas. Eu vejo pela minha mulher, né, e pelas mulheres que eu entrevisto, é complexo, né, você girar tantos pratinhos. Então é importante ter a tua percepção. Você falou de algumas horas, ou são horas de qualidade, né, seja 1, 2, 3 horas, que você está ali mergulhado com os teus filhos, né. Então, bom saber e que sirva de exemplo, né, e servirá certamente para as nossas ouvintes, né, de modo que elas também não coloquem tanto peso nelas e que possam seguir um caminho semelhante. Né? Uma coisa que eu gostava de fazer era de observar e emular o comportamento masculino, assim, porque os homens estão trabalhando há muito mais tempo, né? Então eles já ficaram mais espertos com relação a algumas coisas. Por exemplo, homem não fica dando muito explicação. Hoje em dia a mulher já faz isso também. Não ficava dando muita explicação. Eu não posso a tal hora, não ficava dando explicação no detalhe de por quê. Não posso, ponto. Sabe? Não ficar pedindo desculpa, que é uma coisa que, em geral, o público feminino termina fazendo mais. Eu falo, gente, para de pedir desculpa. Não é na minha equipe, eu falo isso, não é para pedir desculpa. Então, assim, pequenas coisas que você observa de quem está trabalhando há mais tempo que ajudam você a trilhar o caminho com um pouco menos de dificuldade. E é importante isso. Isabel, aproveitando que você comentou dos teus filhos e do teu marido, eu trouxe um presente aqui para eles, que é esse menorzinho. Legal. Mas uma camiseta Pima Prime da Casa das Cuecas, que é essa que eu tô usando. Semana passada eu vim sem o paletó, essa semana eu vim para mostrar para o nosso público como é possível ficar elegante com a camiseta Pima Prime da Casa das Cuecas. Mas não é presente só para eles não, é presente para você, o grande é para você. Para mostrar também aqui que nós temos vários produtos super legais para mulheres lá na Casa das Cuecas, eu espero que você goste, então... Obrigada, já sou cliente, eu compro pijama para meu marido e meus filhos lá, e eu até tenho um meu que é igualzinho ao deles. Obrigada. Isabel, então aproveitando que você é consumidora da Casa das Cuecas, eu vou trazer um código de desconto aqui, um voucher para você e para os nossos ouvintes. Direito de resposta 15, fácil, 15% de desconto na tua primeira compra, seja na loja física, seja na loja online. Direito de resposta 15, aproveite. A Casa das Cuecas, marca de 57 anos de tradição, não é só Casa das Cuecas e Pijamas. Além das cuecas e pijamas com o melhor conforto do Brasil, a Casa das Cuecas oferece também uma linha exclusiva de camisetas Pima, bermudas, moletom, sungas, shorts de água, segunda pele, meias e muito mais. Essa minha camiseta é uma Pima Prime da Casa das Cuecas, que além do melhor algodão Pima, tem um tecido mais encorpado, que é mais elegante e formal. Perfeito para quem trabalha com camiseta ou para sair à noite. Voltando aqui para o nosso episódio, já presenteada com 5 acessos da Loft, com os presentes da Casa das Cuecas, daqui a pouquinho com o almoço da Olga Ri e do Haipoke. Você tem uma carreira de muito sucesso. Uma carreira que foi trilhada aí com muito suor, muita dedicação, e não à toa você vem colhendo os resultados, como eu já disse, uma das maiores, se não a maior referência na área de energia do país. Você se arrepende de algo e até onde você quer chegar? Sim, não me arrependo de grandes coisas, não. Até, isso não quer dizer, está muito longe de dizer que eu não errei, né? Mas a grande diferença aqui é se, cometendo os erros que a gente fatalmente vai cometer ao longo da carreira, né? De tentar aprender ao máximo com eles, né? Então, não tenho nenhum arrependimento mais específico, não. Como eu comentei no início, eu gostaria muito de ter cursado economia, mas havia uma certa impossibilidade. Eu não queria direito na UERJ à noite, então não deu, mas não chega a ser um arrependimento, né? E aquela escolha também entre Harvard e ficar em Nova York, eu talvez tivesse me arrependido se eu tiver, mas como não fiz essa escolha, não me arrependi, então tudo certo. E aí o que te trouxe até aqui, né? Sim. Entre coisas que você fez e deixou de fazer. E tem centenas de erros, com certeza. E até onde você quer chegar? Olha, então, eu não tenho uma ambição, a minha ambição nunca se manifestou para mim em termos macro. Assim, a minha ambição sempre foi, eu acho que continua sendo, de cada vez tentar buscar agregar mais valor aos trabalhos que os meus clientes, para os quais os meus clientes me procuram. Assim, eu, às vezes, me surpreendo quando eu ainda mantenho uma alegria quase que, entusiasmo quase que infantil, sabe? Diante de um trabalho novo que me intrigue e tal. Então, assim, semana passada mesmo eu estava entregando 3 pareceres, assim, eu estava, assim, que nem pinto no lixo, assim, felicíssima de estar fazendo os trabalhos. E o que eu gostaria era de poder continuar atendendo bem meus clientes e também na formação de pessoas, a formação das pessoas que já passaram e continuam e continuarão passando por mim na minha equipe. Assim, uma coisa da qual eu me orgulho muito é que, por exemplo, uma vez por ano, a Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica promove um simpósio jurídico, que é o principal evento jurídico do setor,
né? E ano após ano, cada vez mais os vários painéis, tem sempre alguém que trabalhou comigo, que foi para um outro escritório, virou referência desse outro escritório na área de energia elétrica. Isso é um motivo de grande orgulho para mim. Eu considero que é um legado, eu poder contribuir na formação dessas pessoas, como várias pessoas do Lobo Béas e do Lioacanto e do Cleary Gottlieb contribuíram na minha formação. Não, sem dúvida, isso não tem uma resposta certa, né? Eu quero chegar em tal ponto, né? Quero continuar exercendo da melhor maneira, com qualidade. Você falou muito de um objetivo super legal que é em relação às pessoas, né? Esse cuidado, essa formação, isso no fundo, né? Ou no final do dia, é legado. A gente falou muito da Isabel na PJ. Quem que é a Isabel na PF? O que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa bem pacata. A minha ideia de diversão total é estar ao redor de uma mesa com minha família e meus amigos muito próximos. Não gosto dos holofotes. Mas faz bem. Eu não gosto. E gosto muito de estar com os amigos, de viajar, de ler, de vinho. Eu tenho uma confraria de vinho com umas amigas minhas que é muito divertida, que me faz muito bem. Então, mas uma vida assim simples. Que legal, que legal. Que no final do dia é o que a gente sempre fala, né? Não tem muita separação da PJ e PF, mas é importante também conhecer o que você gosta de fazer na PF, né? Isabel, chegando agora na nossa última pergunta, eu queria que Opa! Chegou alguma coisa. Já estava faminta aqui. Muito obrigado à nossa produção. Então vou deixar esse aqui, é teu, que é um poke do High Poke. E a saladinha da Algarri é minha. Legal. E eu vou te dar mais um código também, assim como para os nossos ouvintes. Na primeira compra no aplicativo da Algarri High Poke, você também tem 15% de desconto. Direito de resposta 15. Baixa o aplicativo, acessa, peça o seu poke, peça a sua salada e aproveite esse jantar, esse almoço, enfim, a refeição que for leve e deliciosa. Direito de resposta 15, não esqueçam. Agora sim, então, vamos para a última pergunta, que eu tô aqui com fome, querendo comer a minha saladinha. Também. Você trouxe alguns conselhos ao longo do episódio. Sobrou algum para os nossos ouvintes? Bom, tem um que são mais dirigidos às mulheres, mas se aplicam a homens também. Assim. Então, uma coisa que é conselho que é dado, mas nunca é demais lembrar, né, é que escolher o seu companheiro ou companheira de vida é a principal escolha que você faz na vida. Então, assim, e para as mulheres isso é especialmente importante, você não estar dormindo com o inimigo. Assim, como mulher / mãe, a tendência é que a pessoa enfrente várias dificuldades para se manter bem na vida profissional, e você não precisa ter alguém minando essa sua iniciativa em casa. E essa forma de... esse enfraquecimento de vontade, ele pode se dar de maneiras, às vezes, muito insidiosas. Não é só, não gosto que a minha mulher trabalhe. Não é isso. Mas eu já presenciei muito o marido falando, não, meu bem, você não precisa trabalhar. Eu estou aqui, eu vou prover para todos nós, não sei o quê. E, às vezes, fazendo indiretamente a mulher se achar menos boa mãe pelo fato de trabalhar. Então, é muito importante. Graças a Deus, assim, meu marido, ele... sempre me respeitou como mulher e nunca me fez me sentir má mãe pelo fato de eu trabalhar, era o contrário, tá? Então, esse negócio do companheiro é essencial. Em cidade grande, pensar muito na logística, ou morar perto do trabalho, ou dependendo da escola dos meninos. Esse negócio não dá para viver cruzando a cidade, porque isso, para a mãe, então, é infernal, não dá. E se cercar de boas pessoas, assim, sabe, pagar bem, ajuda. Eu, por exemplo, não tenho família, minha família é do Rio, não tinha plano, tinha que ter plano B e C em termos de staff dentro de casa. Então, assim, e foram mulheres extraordinárias que me ajudaram muito, assim, que eu acho que são heroínas, sabe, da vida cotidiana, e procurar sempre pagar bem essas pessoas, porque essas são as pessoas que ficam com o que você tem de mais precioso. Mais precioso, e são os seus filhos. Assim, eu tinha amiga minha que ficava regateando para pagar uma boa babá, mas comprava um super sapato. Não faz o menor sentido. Não, eu concordo com você, com todos, mas em especial eu gostei muito do exemplo do companheiro, da companheira. E eu, por exemplo, só cheguei até aqui, espero chegar muito mais longe em decorrência da minha mulher, porque eu acho que o teu companheiro, a tua companheira, ele pode te turbinar, te empurrar, te potencializar, ou o contrário, né? Então, gostei dessa história, né, do conselho, né, de ter, melhor colocando, um bom companheiro, uma boa companheira ao teu lado.
Isabel, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no Direito de Resposta. Você tem uma trajetória incrível, parabéns. Continue tendo muito sucesso e foi uma alegria poder ajudar a contar essa sua história aqui no Direito de Resposta. Muito obrigado. Legal. Sucesso cada vez maior para você também, Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.